Uma entrevista exclusiva à jornalista da CNN, Cristiana Amanpour, o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, disse que é difícil confiar no governo russo e que Putin precisa ser derrotado. Confira. We are trying to identify, in support of the Ukrainian authorities, what are the elements in order to make possible, as soon as possible, a ceasefire and to make possible a sincere track in order to negotiate. And this is extremely difficult because we are not certain that the Russian government is sincere, and even we are not naive. We think that they are trying to attack military in order to strengthen their positions in the negotiation talks. But on the other hand, we must change the balance of power in order to give to President Zelensky a better position in those direct talks with Russia. We must make sure that Putin will be defeated. It must be the common goal. This is a question of security for the future of Europe and for the future of the world. Lorival, boa noite, nosso analista internacional. Putin to be defeated, como ele disse ali, a gente precisava qualificar. Defeated em termos políticos, derrotado em termos políticos, porque do ponto de vista militar, e é para isso que eu queria chamar a sua atenção como analista, a gente vive uma situação de estática no campo de batalha. Há duas interpretações, queria ouvir a sua. Uma, os russos estão reagrupando, reconstituindo as suas linhas, reforçando sua capacidade de ataque e partirão para uma ofensiva enorme, em prazo curto. Outra interpretação, eles não têm mais condições, por conta da logística, das perdas em material e seres humanos, de efetuar novamente um ataque tão ambicioso. Como é que estamos? As duas coisas estão corretas. Eles não têm condições de dominar a Ucrânia, mas eles têm poder de fogo para destruir a Ucrânia. É isso que eles vão fazer. E é nesse sentido que o Charles Michel está falando que ele precisa ser derrotado, no sentido de aumentar o custo, né, o custo militar e, por consequência, o custo político dessa empreitada de destruição da Ucrânia. Quando um criminoso comete um crime, o que a sociedade faz? O castiga de maneira que ele não reincida e que outros que estão observando, para eles sirva de exemplo. E é isso que a comunidade internacional está observando, se o Putin será premiado, se atingirá os seus objetivos, ou se ele será castigado a ponto de ter de recuar. Então, é isso que vai se tentar fazer, quer dizer, o custo dessa destruição da Ucrânia será tão elevado para o Putin em termos econômicos, em termos militares, em termos políticos, que ele terá de recuar. E Lorival, por último, brevemente, Biden na Europa em duas reuniões importantes. Ele tem que falar com um grupo, que são os países europeus, unidos em torno de uma instituição, e com uma aliança militar, que é a OTAN. Sim. É uma difícil tarefa de coordenação. Até aqui ele foi bem. Há sinais de que continuará? Sim, nas duas frentes ele tem agora que amarrar a entrega de armamento, né, principalmente sistemas antiaéreos russos para a Ucrânia, né, talvez aviões também. Eles estão pedindo, por exemplo, os F-15, que já foram descomissionados para que sejam integrados. Eles dizem que treinaram com os americanos, sabem operar esses aviões. E também em relação às sanções, para que se fechem as brechas, sejam adotadas sanções secundárias para que a China, a Índia, o Brasil, empresas desses países, da África do Sul, que foi mencionado mais cedo, que todos esses países não ajudem a Rússia de forma substancial a escapar das sanções adotadas por Estados Unidos, Europa, Japão, Coreia do Sul, Austrália e outros países. Lorival, muito obrigado. Obrigado.